Quinta ao Vivo. Então, voltando agora para o segundo bloco, estamos aqui na cidade de São Paulo, com a nossa irmã Adriana Mauri Liberati, falando um pouco, contando um pouco sobre suas experiências com o Senhor, sobre a sua vida, a sua família. A sua experiência está servindo ao Senhor na escolinha, no departamento infantil. E contando para nós que ela foi tocada pelo Senhor em algum momento em que ela esteve afastada, mas não pôde ficar. Né? Foi mais forte a vontade, né, de estar com as crianças, de estar entre irmãos. E eu queria compartilhar com você e com a Adriana uma palavra que está em 1 Coríntios, o capítulo é 2 e o versículo é 14. 1 Coríntios, o capítulo é 2 e o versículo é 14. E diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, muitas vezes, Adriana, a gente tenta explicações para explicar por que aconteceu isso, ou por que sucedeu aquilo. Mas como diz essa palavra, tudo ocorre no espiritual. Tudo ocorre no mistério, no subjetivo. Agora, tem uma coisa muito mais forte que foi citada por ti e que foi falada aqui já, que é a oração, o vigiar, o orar sem cessar. Porque no momento que a gente está entregue ao Senhor, buscando o Senhor, Ele vai estar nos dando norte, Ele vai estar nos dando o caminho, e Ele vai nos mostrar espiritualmente que caminho nós temos que seguir. E eu creio que foi isso que ocorreu contigo. Foi muito. No começo, é que nem eu falei, no começo a gente vem, né, pela dor, e a gente não entende muito, né, da palavra, né, do negar, da cruz, né? E aí no começo é até fácil, né? Você vai buscando. Aí chega um ponto que teu coração fecha, né? Você fala, não, até aqui eu fui, agora aí você começa a ver que você é Deus da sua vida, né? Não é nem as pessoas, não é nem meu marido, não é ninguém. Eu mesma, né? Me amo muito e não deixo o espírito fluir, né? Então aí eu me revoltei, me rebeliei, falei, não creio mais nada, não quero. E aí Deus foi me mostrando, né, por misericórdia, foi me dando em sonho, foi me dando em ministração, que às vezes eu escutava alguma coisa. E até eu lembro uma vez que o Cleide falou para mim assim, a irmã tá perseverando, tá aqui de novo, né? A segunda vez que eu fui, eu falei, para onde eu vou? Para onde eu vou? Você não tem mais alegria, né? Você fala, não, vou voltar pro mundo, vou viver no mundo. Só que você não sente mais alegria. Você não sente mais. E aí você vai vendo que está próximo, que Jesus está voltando, e você está ali brincando e deixando a salvação, né? Amém. E você não dura, né? E quem pode recostar contra Deus, né? Eu queria lutar contra Deus, mas não tem jeito. Amém. Me fez recordar agora, eu sei que tu acompanha, né, a programação da TV Menorá, a Escola do Reino, e eu creio que foi numa das últimas escolas do reino, ou em alguma outra ministração ao vivo, em que o apóstolo, né, usado pelo Senhor, citou que, mesmo que nós tenhamos uma fagulha muito pequena dentro de nós, né, de fé, de espírito, em algum momento ela vai acender. Mesmo que nós estejamos afastados, ou mesmo que forças maiores estão nos atrapalhando nessa busca do Senhor, aquela fagulha, aquele 5% que está lá dentro da gente, né, o fogo do Espírito Santo, ele vai se manifestar. Ele não vai permitir que a gente se afaste, ele vai nos resgatar, ele vai nos buscar. Né? E até queria que tu comentasse, que foi um testemunho na igreja, se tu pode comentar com a gente. Tu falaste agora na palavra sonhos, né? E eu creio que também o teu marido, né, foi bastante tocado pelo Senhor num sonho que ele compartilhou na igreja. Então eu gostaria que tu compartilhasse com a gente, porque também foi um período que ele também estava afastado, né? Como o Senhor resgatou ele através desse sonho? Então, eu achei até que ele não fosse mais voltar, né, para a igreja. Ele mesmo achou que ele não ia voltar mais, já estava fora totalmente.
E aí eu comecei a ir, né, orar, falei, nem forçava, nem convidava, que aí vai, não, né? E aí os irmãos começaram a orar por ele, né? E a única coisa que ele continuou fazendo foi o grupo familiar, né, de terça. Aí até o Cleide falou para mim, não, aí vai ser a fagulha para acender ele de novo, né? Para Jesus resgatar ele de novo. E aí a gente orando, os irmãos, eu lembro que do depoimento do irmão, né, que estava em oração por ele, tudo que lembrou do meu depoimento lá no começo, né, que a família estava toda separada e ele jejuou, orou, né, vários irmãos, né, orando por ele. E aí Deus deu um sonho para ele, né? Deus deu um sonho para ele e pro irmão também, né, pro Rafael, né? Praticamente o mesmo sonho, né? E aí Deus mostrou para ele, pro Luiz, ele sonhou. Ele teve o sonho que ele estava numa casa muito grande, que era da minha mãe, um prédio, começou a rachar, e ele estava segurando a Angélica, minha menina, no colo, e começou a demolir tudo, né? E começou a quebrar tudo. Aí ele queria salvar a Angélica, queria salvar. Aí Deus começou a mostrar para ele que a Angélica era salva, que a criança, que a Vanessa era salva, o Luizinho, eu, minha mãe que estava ali, e só meu pai que não é batizado, né? Aí ele foi atrás do meu pai, né, e pedia para Deus, né, deixa a gente sobreviver aqui que eu vou te servir, né? E aí ele foi procurar meu pai, aí falava para meu pai aceitar o Senhor, e aí ele falava, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, a gente não vai sair vivo daqui, mas ele está aceitando, ele quer o Senhor, né? E aí ele acordou com aquele temor, né? Aí ele deu testemunho na igreja e no mesmo dia, né, o irmão Rafael tinha sonhado também antes, na mesma semana, mas antes dele, tinha sonhado também, ele também estava um pouco afastado, né? Aí o Senhor já usou o mesmo sonho para os dois, né? Aí ele sonhou também a mesma coisa, que estava num prédio lá, que estava demolindo, e estava o Luiz com uma criança que ele não identificava, e que o Luiz dava uma mão para ele e falava, vem, irmão, volta, né, pro Senhor. E ele falava, eu não consigo não, você é forte, você consegue. Aí os dois ficaram impactados com o sonho, né? Praticamente o mesmo sonho, os dois. Esse é o nosso Senhor, né, Adriana? Esse é o nosso Pai, esse é aquele que não nos esquece, esse que é aquele que nos busca até em sonho. Ele nos resgata até nos nossos sonhos. Então, realmente, não tem para onde ir. Esse é o local, né? O local é estar conectado com o Senhor. O local é estar entre irmãos. E tu acabaste de confirmar algo muito importante. Fazermos parte de um corpo. O corpo de Cristo, em que todos oram, todos intercedem, todos sentem a falta de um irmão. E o que Deus diz na palavra? Orai sem cessar, interceder. Né? E é isso que é o papel nosso dentro da igreja, interceder, orar pelos irmãos e cada vez mais estar unidos nesse corpo de Cristo, né? Porque na verdade não foi nós que escolhemos estar no corpo de Cristo, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos buscou e nos colocou nesse corpo, né? E não tem um lugar melhor para nós estarmos hoje do que estar no corpo de Cristo. Amém? Tá muito boa a conversa, mas vamos fazer um intervalo comercial e voltamos no terceiro bloco. Quinta ao Vivo.